Olha, se essa função, se essa série, a pergunta que fica, ó, olha aqui, olha aqui, tá certo? Tá certo? Tá bom? Tá aqui essa proposição em função de tudo que eu fiz. Em função de tudo que eu fiz, você tem essa proposição aqui. Então, olhando para essa definição, se essa série de potências tem raio de convergência R positivo ou mais infinito, essa é a série candidata a expressar a função f no intervalo de convergência dessa série. Essa é a série, não tem outra. A pergunta é, será que a função f é expressa por essa série de potências? Porque o fato de existir a série de Taylor não garante, como tem um exemplo da próxima aula, não garante, tem um contra-exemplo, né? O fato de uma função ter uma série de Taylor em P não garante que essa série de Taylor vai expressar a função no interior do intervalo de convergência dessa série. Repare que eu sempre digo, interior do intervalo de convergência dessa série, porque eu sempre vou pegar o intervalo P menos R aberto, P mais R aberto, onde R é o raio de convergência. E não necessariamente isso é o conjunto de convergência da série. O conjunto de convergência da série pode ser fechado, aberto, fechado à esquerda, aberto à direita ou o contrário, tá certo? Então, mas o conjunto de convergência da série sempre vai ser um intervalo de extremo P menos R, de extremos P menos R, P mais R. Tá certo? Então eu pego sempre o quê? Um intervalo aberto, que é o interior do intervalo de convergência da série. Então, ó, vamos para quê? Vamos para cá. Então, esse teorema, essa proposição, dá uma condição necessária para que uma função se expresse como uma série de convergências, como uma série de potências. Essa função tem que ser de classe C infinito. Então, vamos lá. Vamos pegar uma função que é de classe C infinito. Não vou pegar E elevado a x, porque E elevado a x eu já demonstrei que E elevado a x se expressa como uma série de potências. Tá? Mas antes, veja, olha, vamos pegar o caso, só um caso. Eu já tenho o seguinte, ó. Lembre-se que nós temos o seguinte. Nós temos, tem-se, está aqui, está de preto, ó. Vamos a um exemplo, antes de eu passar para o outro. Como é o logaritmo natural de x, escrito como uma série de potências, hein? Escrito como uma série de potências. Vocês estão lembrados? É o logaritmo natural de x, somatório, de quê? De n igual a 1 a mais infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, ou n menos 1, sobre n, vezes o quê? X menos 1 elevado a n. Isso aqui, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo, o quê? 0,2. 0,2. Qual é o centro desse intervalo? É 1. Esse intervalo é um intervalo de raio 1 centrado no 2. Deixa eu só ver se para não fazer conta errada, só para lembrar. Menos 1 elevado a n mais 1 sobre n vezes x menos 1 elevado a n. Então, o logaritmo natural é isso. É isso aí. Essa série, ó, essa série realmente tem raio de convergência 1. E esse é o conjunto de convergência dessa série. Tá? Agora observe, ó. Observe. Qual é a derivada da função? Isso aqui é verdade. Tá certo? Isso é verdade. Vírgula. Qual é a derivada do logaritmo natural? Qual é?
Hã? 1 sobre x. Derivada logarítmica natural é 1 sobre x. Qualquer que seja x positivo. Não é? Quem é a derivada segunda do logaritmo natural? Quem é? Menos 1 sobre x2. Qualquer que seja x positivo. Quem é a derivada terceira do logaritmo natural? Hã? Quem é? Hã? Menos o quê? Menos não. Qual é a derivada de x elevado a menos 2? Hã? Menos 2 sobre x3. Então fica 2 sobre x3. Qualquer que seja o x positivo. Quem é a derivada... Ó, 2 sobre x3. Ó. Qualquer que seja o x positivo. Não é? Quem é a derivada quarta? Vamos ver só a derivada quarta. Derivada quarta do logaritmo natural. Derivada quarta do logaritmo natural em x. Quem é? Hã? Menos o quê? 6 sobre x4. Qualquer que seja o x positivo. Ou seja, quem é a derivada de ordem n do logaritmo natural em x? Quem é? Ó, ímpar, positivo, par, negativo, ímpar, positivo, par, negativo. Então tem um tal do menos 1 elevado a n mais 1, né? Vezes o quê? O que é que está aparecendo aqui, hein? Fatorial de quem? Fatorial de n menos 1. Fatorial de n menos 1. Sobre o quê? Sobre x da n. E essa derivada vale qualquer que seja o n natural. Tá certo? Qualquer que seja o n natural, asterisco. Qualquer que seja o n natural, asterisco. Tá aqui. Qualquer que seja o n natural, positivo. Daí, você tem o seguinte. Daí, quem é a derivada do logaritmo natural em 1? Pergunta. Quem é a derivada enésima do logaritmo natural? Ó, vou botar assim, ó. Quem é a derivada enésima do logaritmo natural em 1 sobre n fatorial? Que é justamente esse tempo que apareceu aqui, ó. Passei a série de Taylor. Tá vendo? Ó, vamos ver aqui. Tá mais em cima. Derivada enésima do logaritmo natural em 1 sobre n fatorial. Quem é? Fica o quê? Fica. Vai ficar menos 1 elevado a n mais 1. N menos 1 fatorial. Sobre isso aqui dá 1. Então dá isso aqui dividido por n fatorial. Isso aqui dá quanto? Dá menos 1 elevado a n mais 1 sobre quem? Sobre n. Exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Isto é, e daí, e assim, nós vamos ao encontro que eu já sabia. Quem é o logaritmo natural de x? Logaritmo natural de x, quem é? É somatório de n igual a 1 a mais infinito. O que é que está aparecendo aqui, hein? É a
né? É a enésima derivada do logaritmo natural em 1 sobre o quê? Sobre n fatorial vezes o quê? X menos 1 elevado a n. Que é o ó. Já tem isso aqui. Tá? E mais. Eu posso botar 0. Porque vai ficar logaritmo natural de 1, que é 0, sobre o fatorial de 1, que é quanto? 0. É 1. Então fica 0 sobre 1 dá 0. Logaritmo natural de 1, tá certo? Logaritmo natural de 1, que é 0 sobre o fatorial de 1. Então, tô aqui, acabou. Isso, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo 0, 2, que é o intervalo P menos 1, P mais 1, onde P é 1. Aqui. Tá? Tem mais do que isso, ó. Ó, se você olhar para essa fórmula, aqui, ó, tá? Dado P, olha aqui, ó. Dado A positivo, tá? E X pertencente ao intervalo 2A, ao intervalo 0, 2A, ó. Tem-se primeiro, olha aqui, ó. Tem-se primeiro. Onde é que está X sobre A? Onde é que está X dividido por A? Se o X está no intervalo 2A, onde é que está o quociente X sobre A? Está no intervalo o quê? 0,2. E assim, você tem o seguinte, quem é o logaritmo natural de X sobre A? Aí você vem para cá, ó. Para cá, da somatória. Da somatória de quê? De n igual a 1 a mais infinito. De quem? De menos 1 elevado a n mais 1. Sobre quê? Sobre n. Vezes o quê? Vai ficar o quê, hein? X sobre A menos 1 elevado a n. Não é? Não é? Vamos trabalhar um pouquinho. Isso aqui é somatório de n igual a 1 a mais infinito, tá certo? De menos 1 elevado a n mais 1 sobre a elevado a n vezes n, vezes o quê? X menos a elevado a n. É ou não é? Não é, ó. Tá? Porque você coloca 1 sobre a em evidência, quando você coloca 1 sobre a em evidência, fica aqui dentro. Fica 1 sobre a vezes x menos a. Aí como está tudo elevado a n, fica elevado a n. Mas se você olhar para cá, ó, se você olhar para cá, se você olhar para aquela forma, olha aqui, ó. Se você olhar para essa fórmula aqui, tá certo? Quem é a derivada enésima do logaritmo em A? Quem é? É menos 1 elevado a n mais 1 vezes m menos 1 fatorial de por a elevado a n. Então, se você divide isso aqui pelo fatorial de n, vai dar o quê? Vai dar menos 1 elevado a n mais 1
dividido por a elevado a n vezes n. Ou seja, que é o que está aqui. Isso aqui é, olhando para H, isso aqui é somatório de n igual a 1 a mais infinito da nésima derivada do logaritmo natural em A sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. Isso dá que eu posso e, portanto, quem é o logaritmo natural de x sobre A? É o logaritmo natural de x menos o logaritmo natural de A. Aí passa o logaritmo natural de A para o outro lado. Você vai ter que o logaritmo natural de x vai ser somatório de n igual a quê? A zero, a mais infinito. De quem? Do logaritmo, da derivada nésima do logaritmo natural em A sobre n fatorial vezes x menos a elevado a n. Ou seja, para todo x no intervalo 0, 2A, só que o intervalo 0, 2A é um intervalo de centro em A e raio A. Não é? E raio A. Então, o logaritmo natural de x está aqui. Satisfaz isso aqui. Nesse intervalo aqui, que é o intervalo de centro A e raio A. E aí você pode aumentar o A e você pode cobrir de forma que sempre vai ter um certo x, o logaritmo natural de x vai dar uma forma desse tipo. Veja que eu não posso ter o logaritmo natural de x como uma série de potências no seu domínio, porque o domínio do logaritmo natural é um intervalo 0 mais infinito. E o intervalo 0 mais infinito não pode ser intervalo de convergência de uma série de potências. Pode ser intervalo de convergência de uma série de funções, que é outra coisa, mas não de uma série de potências. Tá? Tá bom? Entendido aí? Entendido? Pronto. Agora vamos ver o seno. Ó. A função seno é de classe C infinita, não é? É de classe C infinito, desculpa. A função seno é de classe C infinito. Então ela, tá, já tem a primeira condição para se escrever como uma série de potências. Quem é, tá certo? A função seno, ó, olha aqui. Vamos ver aqui, ó. Condição necessária para que uma função se escreva como uma série de potências no intervalo de raio R, tá? R positivo. Qual é? É que ela seja de classe infinita, no intervalo aberto de raio R. É que ela seja de classe infinita nesse intervalo. E a função seno é de classe infinita na reta toda. Então, será que na reta toda a função seno pode ser escrita como uma série de potências? Nós já vimos que sim lá no cálculo 1, mas vocês não lembram mais. Então, vamos fazer de novo por outro caminho. Hã? Começa.